A ficção científica é sucesso constante nos cinemas do mundo todo. Filmes como Guerra nas Estrelas ou Avatar dominam o imaginário popular com planetas exóticos, naves futuristas e armas poderosas. Mas que relação teria a ficção científica com a indústria do petróleo e a cidade de Macaé, no norte do estado do Rio de Janeiro? De certa forma, essa relação começou há muito tempo, quando o escritor Monteiro Lobato escreveu o livro O Poço de Visconde em 1937, profetizando com quase 80 anos de antecipação a autossuficiência em petróleo que o Brasil atingiria graças à ajuda dos moradores da cidade de Macaé. Em 2010, um projeto da Secretaria de Educação de Macaé inverte o jogo e usa a ficção científica para fazer com que os jovens estudantes da cidade passem a pensar em como será o futuro quando não houver mais ouro negro na capital brasileira do petróleo. Eu acho que do jeito que tá, nem vai existir o futuro. Por quê? Porque o aquecimento global tá demais, né? A água tá acabando. Aí do jeito que tá, na minha opinião, talvez nem exista o futuro. Eu acho importante, porque às vezes não dura pra sempre, assim. A gente pensa no presente, mas a gente tem que pensar no futuro também. O projeto é coordenado por essa professora, que selecionou o livro Hegemonia, o Herdeiro de Basten, para ser trabalhado nas escolas de Macaé. Após ser analisada pela coordenação de leitura, o livro foi considerado uma boa obra a ser utilizada com os alunos do 8º e 9º ano e será distribuída a todas as escolas que possuem essas séries, além das escolas que possuem ensino médio. A ficção científica, ela nos remete a um futuro, e pensar hoje o futuro de Macaé tem que ser uma prática de todos nós macaenses. O projeto inclui concurso de contos com o tema Pensando o Futuro de Macaé, além de oficinas que vão ser ministradas pelo próprio autor. Porque nós vivemos numa cidade que, além de ser cosmopolita, é uma cidade futurista. É uma cidade em que o progresso não para de chegar, as distorções sociais não param de chegar. Nesta cidade que é Macaé, capital do petróleo, esta cidade tão modificada, transformada, revolucionada nesses últimos 30 anos. O livro Hegemonia já estava sendo utilizado em sala de aula em cidades vizinhas. Essa professora de Rio das Ostras comenta os bons resultados obtidos com os alunos. Esse gênero é muito atrativo para essa faixa etária e também a temática do livro, ela atraiu muito os interesses dos estudantes. Vale ressaltar o dicionário com a linguagem dos dragões, que acabou virando linguagem da sala de bate-papo virtuais, né? E também questões que abriram discussões mais amplas, como o estranhamento do diferente, que acaba levando a relações preconceituosas, a relação entre explorador e explorado, isso foi bastante debatido também. O livro ele também fez um resgate de textos aos moldes de canções de amigo, que abrimos novas discussões também sobre a valorização da língua portuguesa, das produções nacionais, né? Então é uma gama de assuntos que nós partimos desse livro, dessa temática. Mas afinal, do que trata a história do livro Hegemonia, o Herdeiro de Basten? Quem responde é o próprio autor, este jornalista que mora em Macaé há 6 anos. A definição que eu mais gosto do Hegemonia é que seria uma fantasia real. São seres que normalmente são encontrados no mundo da fantasia, como fadas, sereias, dragões, só que existe uma situação muito realista, que eles precisam trabalhar para viver. Existe um caso de um dragão desempregado, questão do preconceito entre fadas e sereias. Então são seres mágicos, mas que lidam com problemas sociais muito reais. O Herdeiro de Basten é o primeiro livro da série Hegemonia. Essa série está prevista para 7 livros e conta a história de uma civilização muito poderosa que atingiu um nível supremo de poder, tanto militar quanto político, econômico quanto cultural. Mas essa hegemonia, ela está se defrontando com um problema muito maior do que qualquer desafio militar que ela tenha enfrentado anteriormente na história dela,
porque os seus cidadãos estão migrando espontaneamente para a realidade virtual. E essa migração, ela se dá de uma maneira tão intensa, a gente está falando de milhões de pessoas, e por motivos variados, mas principalmente religiosos. E isso vai acarretar para o governo uma série de problemas que vão sendo abordados durante a série. Esse primeiro livro, ele conta a história de um cidadão dessa hegemonia, chamado Ron, que ele não faz parte dessa elite, ele é de um planeta considerado o terceiro mundo da hegemonia. Mas ele vai estudar na capital dessa civilização avançadíssima, aprende vários conceitos assim de topo de tecnologia, e depois ele resolve voltar para o planeta original dele, onde ele é príncipe de um reino. Quando ele chega lá, existe um contraste muito grande entre todos aqueles conceitos que ele aprendeu nessa civilização avançada com esse mundo atrasado em que ele vive. Numa cidade como Macaé, onde tecnologia é uma realidade presente no cotidiano, o livro de Clinton Davidson caiu no gosto popular e ganhou fãs incondicionais. É o caso de Sônia Santos, que fez doutorado em literatura e é coordenadora do Centro de Políticas Públicas da Igualdade Racial de Macaé. Então, o livro aborda uma discussão muito interessante e importante nesse momento da sociedade brasileira, que é a questão das diferenças culturais, das diferenças raciais, que, aliás, entre aspas, raça não existe, mas as diferenças culturais. E ao abordar os conflitos instaurados no mundo do maravilhoso, o mundo de fadas, dragões, sereias, ele acaba trazendo uma discussão para a sala de aula de uma forma muito sutil e bonita, de se trabalhar com as crianças e os professores sobre a discriminação, sobre o preconceito, sobre o racismo mesmo, que está ainda tão presente na nossa sociedade. Ao discutir isso numa ficção tratando de fadas, dragões, sereias, desses seres do mundo maravilhoso, na verdade, com toda a sutileza e beleza que o livro traz, os conflitos que ele instaura, ele acaba aprofundando a discussão sobre as diferenças, sobre a necessidade de se valorizar o outro, de se entender o outro, entender que os mundos, embora pareçam distantes, são mundos de seres viventes e que podem interagir entre si e que podem, na medida em que que dialoguem, crescer em força, em poder e em riqueza. A criatividade, a forma como ele foi escrito, né, no desenvolvimento do enredo, escrito sob uma forma de diário neural, né, que trata de questões sociais, políticas, econômicas, religiosas, questões do preconceito. Ele é um livro que foi considerado assim, uma obra excelente para ser utilizada com os alunos do 8º e o 9º ano. Hegemonia vai nos ajudar a repensar Macaé sobre diversos aspectos. Eu penso que é muito importante, quando a gente fala em ficção científica, nós nos centrarmos numa grande possibilidade, que é a possibilidade de nós repensarmos o nosso município dentro dessa dinâmica enorme que ela vem sofrendo nas últimas décadas. Eu li, recomendo e gostei muito. Com uma história envolvente que narra a guerra entre cavaleiros de armaduras futuristas e dragões voadores, Hegemonia vem conquistando cada vez mais fãs em todo o Brasil.